Minha gente linda! E aí, como vocês estão? Primeiramente, eu quero agradecer a todos vocês aqui, todas as mensagens que eu tenho recebido. Tenho recebido mensagens muito bonitas de todos vocês, de relatos, enfim, no meu Instagram também eu recebo bastante. Eu quero deixar aqui o meu abraço, tá? O meu beijo no coração de vocês. O tema de hoje: o que o seu mentor espiritual precisa te dizer? Tá, então se concentra agora. Montinhos um, dois ou três, pedrinha ou pelo baralho, tá bom? Traz a sua vida. Pensa em você nesse momento pra gente puxar essa leitura para que ela seja mais assertiva, tá bom? Então feche seus olhos nesse momento. Inspire profundamente. Mais uma vez. Isso, muito bom, muito bom. Permita que o oxigênio que passa entre os seus pulmões também possa oxigenar cada célula do seu corpo, que possa oxigenar o seu cérebro, as suas ideias, a fim de acalmar, esclarecer, auxiliar as suas ideias, a sua fonte de conexão. Que essa oxigenação possa te deixar mais livre, para que através da sua visão espiritual você possa se conectar com o que você precisa, com os seus mentores e com a direção certa a seguir. É com esse sentimento e com a presença das egrégoras aqui presentes que eu peço permissão a Deus e à espiritualidade para que através da leitura de cartas eu possa trazer a verdade mais do que aquilo que nós desejamos. Eu agradeço ao meu anjo da guarda e peço proteção neste momento. Eu peço licença ao seu anjo da guarda e ao anjo da guarda de todos os envolvidos nesta leitura, direta ou indiretamente. É com o coração cheio de gratidão e sem mais que nós iniciamos nossa leitura. Independente do momento do seu dia, que possa ser o bálsamo que você procura, que você possa receber aquilo que necessita. Então respire fundo, mais uma última vez, para que quando você abra os olhos, seja capaz de escolher o montinho mais adequado neste momento para você. Lembrando que a pessoa mais importante da sua vida é você e o momento mais importante é agora. Gratidão. Gratidão. Bom, vou colocar os outros montinhos pra cá. Vou começar com o primeiro montinho. O que o seu mentor espiritual precisa te dizer? A nossa leitura vai ser com o baralho cigano, né? Eu vou complementar
depois eu vou ver no final com o tarô, né? E eu vou puxar a mensagem da cura vibracional, tá bom? Então, o primeiro montinho é a pedrinha azul. O que o seu mentor espiritual precisa te dizer neste momento? Tem algo que você precisa saber, que talvez ele esteja querendo se comunicar com você. E isso não esteja sendo... talvez você não esteja ou entendendo a mensagem, ou talvez não tivesse prestado atenção. Que o seu mentor espiritual precisa te dizer neste momento para as pessoas do primeiro montinho. Primeira coisa que seu mentor espiritual te fala logo de cara é para que você observe antes de falar, tá certo? Pode ser que você se veja numa situação nesses próximos dias, ou pode ser que você até esteja passando, pode ser até que já tenha passado, que tá vindo bem forte aqui. Alguma situação de conflito, tá? Porque a nuvem saiu, eu acabei misturando ela de novo, mas acredito que seja algum conflito que vocês estejam passando. Pode ser um conflito em qualquer âmbito, tá? Que eu não vou especificar porque tem bastante essa energia, mas para diversos tipos de situações. E aí ele pede para você o seguinte: não é que ele pede para você ele pede para você observar, né? Para que você possa colocar a sua fala de uma maneira que não vá prejudicar aí você nessa situação, tá certo? Por que que eu tô falando isso? Porque algumas pessoas podem se ver nessa situação e acabarem gerando um atrito maior do que já está. Para algumas pessoas podendo virar bate-boca, virar discussão ou alguma coisa desse tipo, tá? Então, pede que você observe, né? Como você vai trazer essa comunicação aí. Tá vendo? Os pássaros bem aqui confirmando que é a respeito da comunicação. Eu sei que aqui, principalmente, né, para algumas pessoas, tem uma dificuldade em trazer a fala, o sentimento, né, aquilo que sabe, né. Muitas pessoas aqui sabem né, do que precisa para essa situação, o que precisa para melhorar essa condição, para melhorar até essa questão nesse trabalho, nesse relacionamento. Mas tem uma dificuldade, trabalho também tá bem forte, tá bom? Mas tem uma dificuldade aí em conseguir colocar essa fala de uma maneira assertiva, né? Algumas pessoas podem ser ásperas na hora de falar, ou podem ser muito ríspidas, ou podem, né, falar, dar aquela... E aí acabam não passando a mensagem completa do que precisa falar, enfim. Então pede que você, na hora que você for falar, que você observe, né? Procure serenar a si mesmo diante do conflito, para que você possa estabelecer essa comunicação e colocar ela de uma maneira que seja positiva, né, para essa situação. Porque eu vejo que se você se deixar se envolver pelo atrito ou pela dificuldade,
você não vai conseguir passar a mensagem completa que você precisa falar. A mensagem, gente, é aquilo que você precisa falar, né? Ou no relacionamento, ou no trabalho, ou sei lá, qualquer coisa. Ajuste aí qual for olha lá, ó, eu sabia que ia, eu falei, bom, vou esperar vir a foice. E eu achei que ela ia vir antes até. Por quê? Pede que você serene, porque se você não for capaz de serenar, então você vai ter que segurar essa fala. Tá certo? Pede que você corte essa comunicação, pede que você não fale, né? Se você não tiver em domínio das suas emoções. Se você estiver envolvido pelas suas emoções, a ponto de trazer essa conversa nervoso, não fale. A foice aqui cortando os pássaros, né? Cortando para o lado do pássaro é justamente cortando então essa fala. O chicote me fala muito sobre a fala também, né? Aqui ele veio para mim, né? Eu lembrei como garganta aqui o chicote. Então tá muito forte essa mensagem dessa comunicação. E por quê? Aqui eu sinto que tem uma questão emocional, porque o chicote ele fere, né? Ele fere o corpo, mas tudo aquilo que fere o corpo também fere emocionalmente, né? E aqui eu só vi a garganta na hora que eu puxei esse chicote. Então, se você não puder serenar, né? Se você não, com a sua observação, não puder ver da maneira que você vai falar isso tranquilamente, né? Vai poder estar calmo para poder falar isso, pede que você não fale, tá? Pede para que você se fale de um outro momento, de uma outra forma, mas não movido à emoção, tá bom? Bom, para algumas pessoas aqui, eu tô vendo falta de comunicação. É alguém que você tem uma ligação muito especial, é uma ligação que você tem uma relação importante, né? Se tratando. Vocês têm uma ligação espiritual, assim, muito forte, tá? Pode ser de relacionamentos afetivos, pode ser família, tá bom? A estrela aqui me falando justamente do lado dos ratos, me falando que essa ligação espiritual aqui pode ser com alguém da família, pode ser alguém de cunho afetivo também, porque também tem pássaros, tá? E aí aqui eu vejo que vocês estão num momento de bloqueio entre vocês, né? Essa torre especificamente, ela me traz a sensação de que tem algumas coisas aí, né, que trazem um certo desgaste, mas ela tem muito sentimento aqui nessa torre. Então, por mais que aqui não tenha, nesse sentido que eu tô falando, tá, gente? Nesse sentido, por causa de todas as outras flores. Todas aqui, essas cartas desse deck, eles têm muitas flores junto. Então, apesar do sentido, né, que elas têm, essa torre saiu cercada de flores. Cercada de flores na foice, nos ratos, nos pássaros, a própria raposa, o próprio chicote, né? Você vê a montanha não tem, né? Mas aqui, todas essas aqui, elas têm essas flores. Então, aqui é o seguinte, para quem tá sem comunicação com alguém, tá? Família e relacionamentos, eu vejo que é um momento aí de desgaste, né? Um momento difícil que pode estar passando para quem tiver um relacionamento, mas eu vejo que tem caminhos para que as coisas melhorem, para que vocês consigam se acertar,
Não falei? Algumas relações, elas realmente têm um objetivo maior do que a gente pode imaginar, tá certo? Aqui, ó, estrela, a torre e a cruz. Me falando diretamente sobre o propósito dessa relação na sua vida. Tem um propósito muito especial, tá? Para algumas pessoas para que você, para algumas pessoas é resgate, tá certo? Para outras pessoas é a ligação espiritual de vocês mesmo, tá bom? Porque aqui eu vejo asa nessa cruz. Então, para mim, é como se tivesse anjo. Eu vejo essa cruz é como se tivessem anjos envolvidos nessa cruz. Então, essa cruz, ela me fala que essa situação era necessária, por mais que esteja sendo difícil, por mais que esteja sendo desafiador, né? Por mais que esteja sendo até de uma maneira que alguém esteja sofrendo por conta disso, e pode ser também um término, né? Pode ser que você tenha terminado com uma pessoa, que tenha tido uma desavença. Se foi um relacionamento, pode ser que vocês tenham discutido, terminado, né? Aqui, ó. Vocês tenham discutido, aí estejam estremecidos. Para algumas pessoas pode ser que tenham terminado, para algumas pessoas pode ser só que tenha havido um corte na comunicação, então assim, tão distantes, não chegaram a romper, mas tão distantes um do outro, né? Você sente esse distanciamento, tá bom? Mas o jogo me traz que tem sentimentos envolvidos, sentimentos verdadeiros, tá certo? E tem um propósito em tudo isso. Então, não alimente aqui com mais desavenças, ou com orgulho, ou não querendo resolver essa situação, querendo, então deixa pra lá, então se é assim. Eu tô dizendo energeticamente mesmo, tá? Emane luz, né? Peça luz, iluminação para você. Emane luz quando essa pessoa vier nos seus pensamentos, que algumas pessoas ficam indo e voltando a pessoa no pensamento. Toda vez que pensar nessa pessoa, emane luz para que ela possa se acalmar também, para que possa também receber essa luz. E vocês aqui resolverem, trilharem, passarem e falarem as coisas, viverem o que tem para viver juntos e se acertarem. Aqui os lírios e a chave falando sobre que é de verdade, que tem sentimentos verdadeiros e que tem aqui a possibilidade de vocês reatarem, né? Então é isso, aqui me fala sobre isso, para que você se acalme seu coração, né? Aqui, duas pessoas que não falam sobre os sentimentos. Eu vejo muito sentimento, mas duas pessoas que não falam sobre os sentimentos ou não sabem falar sobre os sentimentos, né? Essa foice e esse chicote, eles estão me falando dessa agressividade na comunicação. Na agressividade que eu falo que é uma comunicação assim, ó, bruta, sabe? Toma lá da cá. E muitas vezes não fala o que seria para falar, né? Então, e os sentimentos acabam que vocês não falam. Seja amorosamente, seja com as pessoas da família que eu falei, né? Aqui é uma ligação especial que vocês sabem que tem, né? Da família vocês também já sabem, pelo simples fato de ser da família, já sabem, se não sabiam, ficam sabendo agora. Mas eu vejo se resolvendo isso, tá bom? Eu vejo que na linha de presente realmente tá um pouco... Tem um sofrimento aí, né? Tem uma dor aí com relação a isso, né? Mas que isso vai se acertar e vai ficar, né? Desde que vocês sejam também sinceros, se abram aí verdadeiramente, né?
exponham os sentimentos para que se resolva talvez essa desarmonia, né? Mas tem o auxílio aí, né, espiritual também entrando na jogada para isso, tá? Aqui é a carta do gato, né? Então, me falando diretamente sobre com a cruz aqui, diretamente sobre um ser espiritual. Lembra que eu falei sobre o anjo? Então, o gato, aqui ele traz o gatinho preto totalmente, né? Olha como ele olha, esse gato, como ele tá totalmente focado, olhando para a direção, né, do futuro. Esse gato, ele olha para o futuro na direção aqui, ó, da cruz, dos lírios e da chave, na direção da solução. Então, tem o seu guia, o seu mentor espiritual diretamente envolvido nisso. Aqui, saiba que o seu mentor espiritual, ele veio aqui para te falar isso, inclusive que ele está ao seu lado, te auxiliando nessa questão, tá bom? Conselho. Eu puxo, eu deixo alguns decks assim, porque eu não sei como vai ser. Então eu deixei um tarô inteiro aqui também. Mas eu vou fazer o conselho só com os arcanos maiores, que foi o que eu senti. E os dados, que eu vou puxar os dados também hoje. Conselho para... Aqui, toda essa leitura, ela já é um aconselhamento, se vocês forem perceber, que ele traz a situação e fala já, né, da comunicação que não era boa, que para observar. Mas, vamos trazer, então, nesse conselho, algo que você possa usar como um ancoramento aí, tá bom? Olha só que coisa. Eu vou fazer diferente, já vou trazer a vibração aqui. Fazer tudo junto. Qual é a vibração aqui que precisa ser transmutada ou ancorada para a melhoria dessa situação? Perfeito, né? Aqui, olha só, não falei que tinham casais aqui, ó, que estavam... Aqui tem casais chorando, ó, como se tivessem perdido alguma coisa. Isso aqui sempre me traz o oculto, esse dadinho específico, ele me traz aqui o oculto. Porque eu vejo um olhinho aqui, ó, no meio, né? Então, aqui me fala sobre, junto o conselho todo, né? Para que você possa, a percepção, ela fala que a sua percepção nesse momento pode estar comprometida pelo oculto, né? Aqui tem uma plaquinha de pare, né?
E aqui fala, então, para que você não tome nem as decisões baseadas na percepção daquilo que você não está tendo a percepção. Você não está tendo a percepção do todo, né? Tá sofrendo por causa, principalmente aqui, quem tá sofrendo com términos, com falta de comunicação, até mesmo com uma separação na família também, alguma coisa assim, ou esse afastamento entre a família, relacionamentos amorosos está bem forte aqui também, tá? Para essa segunda situação que eu trouxe. E aí, o eremita, ele vem me dizendo para você trazer a luz. O eremita, ele geralmente, ele volta para o passado buscando as informações. Só que esse eremita específico, ele olha para o futuro. Então, essa carta, ela me fala que você não está no passado. Ela me fala que sim, o eremita, ele tem todas as informações, porque já aprendeu no passado, já viu isso em algum momento, mas esse eremita, ele olha para o futuro, de encontro com a solução. Esse eremita, ele tá me dando uma projeção muito grande até na própria movimentação, porque o eremita, ele é uma carta devagar, né? Uma carta onde a pessoa resolve tudo sozinho, depois vem, né? O eremita, ele resolve na busca daquilo que ele já sabe e tudo mais. Então, ele volta para o passado para poder, né, resolver essa situação. E aqui ele vem trazendo já a luz, como se ele já tivesse ido para o passado e estivesse voltando com a luz, indo em direção ao futuro. O conselho para vocês é esse. Vocês já sabem. Muitos aqui já passaram por essa situação, de alguma forma. Todas essas situações, vocês sabem, vocês têm um entendimento de tudo isso. Não é uma situação nova, talvez seja uma situação recorrente. Com exceção desse rompimento, desse término aqui, se for relacionamento amoroso. Se for na família, pode ser que vocês volte e meia tenham essas rusgas aí. E aí, aqui me fala sobre a percepção sua, né? Não bloqueie aí, não interrompa as coisas, né? Com essa percepção sua de medo, de falta, de que perdeu, tá certo? Porque eu vejo resolução para o futuro, eu vejo a espiritualidade intervindo, né? Porque quando uma coisa termina, uma coisa acaba sem que fosse para acontecer aquilo, e é de comum desejo entre as pessoas, é de propósito comum entre as pessoas, a espiritualidade também auxilia para que seja feito, tá bom? Então, a própria percepção aqui que você vai ter, que a espiritualidade também vai auxiliar, tá? Vai botar a mão sobre isso e vai auxiliar diretamente vocês. Mas não precisam aqui ficar nessa energia do choro, tá certo? Aqui, tá vendo? Como se alguém estivesse chorando. Pra mim, a pessoa tá chorando um término, né? É uma aliança que tá segurando e tá chorando aqui, sabe? Então, é triste, né? Ou tá até meio desesperado, ó, uma carinha aqui, né? Então, aqui pede para que você não deixe que essas emoções conflitem você a ponto de interromper a sua percepção sobre as coisas, porque você tem aí a luz para a solução. Seja a luz sua, do seu conhecimento, ou seja, o que a espiritualidade vem ajudando você, tá bom? Então, acalmem o coração. Eu sei que algumas situações são angustiantes, mas procurem acalmar-se. E eu falo isso porque eu sou prova viva de que quando a gente precisa se acalmar e a gente clama por isso, a gente recebe. Quando a gente clama por isso e a gente verdadeiramente aceita, né? Quantas vezes eu roguei pros anjos, né? Pro meu anjo,
e para os anjos à minha volta me auxiliarem com uma situação, né? E eles me ampararam diretamente, me segurando, né? Olha, então toma isso aqui que você precisa, né? Porque não é no sentido egoísta, né? Não era no sentido egoísta que eu tava pedindo a cura, eu tava pedindo clemência, né? Para aquele sentimento. Então, eu tô dando esse exemplo para que vocês entendam que quando a gente faz a nossa parte, né? Também nos é dado auxílio. Quando a gente pede auxílio, mas a gente fica esperando só que esse auxílio resolva tudo, aí, né? Ninguém recebe nada pronto. Ninguém recebe nada pronto. Você vai receber o auxílio, mas você que tem que ir lá e fazer, né? E quanto mais você faz a sua parte, mais esse auxílio vem até você, sem até que você peça. Porque quando você faz a sua parte também é grato por fazer, estar ali, você recebe de antemão esse auxílio. Quando sai a pronúncia da tua boca, você já recebeu. Isso é que eu vejo, né? Você tá no caminho ali, né? E aí quando alguma você pede, acontece ali na hora. Então, você está extremamente conectado, né? O auxílio chega para você de imediato. Vamos lá, segundo montinho. Segundo montinho, o que seu mentor espiritual precisa te dizer? Que seu mentor... Gente, tá a energia desse jogo hoje. Engraçado que até meu incenso hoje foi de mirra, né? Ele tem uma calmaria, sabe? Nesse jogo, nessa egrégora que está aqui, em todas as egrégoras que estão aqui presentes me auxiliando. Eu agradeço com todo o meu coração. Que o seu mentor espiritual precisa te dizer. Bom, aqui
No segundo montinho, já abriu para vocês com uma carta de resolução, tá certo? Resolução de intrusos ocultos aí em alguma coisa, né? Então, você que possa estar sofrendo algum ataque espiritual, né, de algo oculto, saiba que hoje você será liberto disso, tá? Liberto porque sai a serpente aqui, então eu sei que também tem a cura para isso, tá bom? De ataques espirituais aí. Você só precisa, né, para auxiliar, manter os seus pensamentos aí livres, né? Por que eu falei ataques espirituais? Porque aqui tem os ratos. E os ratos, eles são bichinhos que se metem em tudo, né? Então, eles entram como intrusos, né, nessa situação. E aí, intrusos falando espiritualmente, e aqui o livro falando sobre o oculto, sobre intrusos ocultos, né, levando a ataques espirituais, enfim, ou até mesmo de algo oculto, podendo ser, né, magia também, quem sofreu aqui. Vocês sabem que eu não gosto muito de falar sobre isso, porque as minhas leituras, elas não giram em torno da magia, de falar que tudo é magia, tá bom? Quem assiste aqui vai, se você pegar aí quantos vídeos, para que eu possa falar que é magia, eu só falo quando de fato é, tá bom? Que eu vejo que tem, né? Nesse caso, eu vejo sim que algumas pessoas tiveram maus bocados, passaram por fases delicadas, podendo até ter ficado doentes por causa de magia, tá? Então, pessoas aqui magiadas. E aí, eu tô dizendo sobre vocês mesmo. É para todo mundo? Gente, nunca é para todo mundo. Mas saiu para uma grande parte de pessoas. Para quem não está magiado, são ataques espirituais. Tem então essas duas vertentes aí. Mas de qualquer forma, vocês sabendo disso aqui, metade dessa energia aí se perde, tanto a de magia quanto dos ataques. Desde que você pegue seu pensamento e leve para liberação. E não agarre nisso. Ah, porque eu tô magiado, porque eu tô magiado, porque eu tô magiado. Ah, pronto, agora deu força para magia, certo? Ah, porque eu sofro ataque espiritual, eu sofro ataque. Então você tá alimentando isso aí. Mas se você pegar e falar, não, então isso aí foi isso, beleza. Então entrega pra luz. Entrega na mão de Deus, entrega na mão dos seus guias, dos mentores que te acompanham. Ore, né, para eles. Ore, medite, se conecte, seja qual for a sua forma espiritual de se conectar, para se iluminar, para receber através desse canal a limpeza e a cura para o que você precisa, tá bom? Aqui também, mas aqui me fala a cura dessa magia, tá? Porque também tem nuvens, tem os livros e os ratos, aqui fala muito sobre isso, mas que cai por terra nesse momento, tá bom? Aqui me fala sobre uma situação que talvez você seja surpreendido ou surpreendida. Aqui tem, para quem, aqui como saiu o coração, eu tô sentindo que tem uma questão emocional, tá? Mas assim, não precisa ser só amorosamente falando, mas emocionalmente falando. Então você pode se ver surpreendido emocionalmente por uma terceira pessoa, né, em determinada situação. Então, vamos supor, você tem uma amiga, um amigo, ou um namorado, ou uma namorada, um casamento, sei lá, ou tem uma relação aí com alguém, onde volta e meia, né, vocês podem ter um conflito aí, tá certo? Aqui eu vejo a interferência de uma terceira pessoa, tá? Nesse caso, não necessariamente, não vejo magia nesse caso,
aqui quem foi magia foi magiado o consulente, vocês que estão me ouvindo. Nesse caso, essa pessoa aqui, eu vejo mais como uma pessoa sendo manipulada. Por que terceira pessoa? Você que se relaciona com uma pessoa, seja ela quem for, e uma terceira pessoa influencia muito essa pessoa aí que você se relaciona e que tá tendo a resposta que você veio buscar aqui, porque você veio pensar. Falei para pensar em vocês, mas aqui algumas pessoas vieram pensando em outra pessoa. E aí você tá querendo saber, né, o porquê desse conflito, por que é difícil as coisas, por que a comunicação entre vocês é sempre incompleta, é sempre tem uma coisa, né? E aí vocês vão acabar, chegaram aqui então e ficam, né, sabendo que tem aí uma certa influência de alguém. Para algumas pessoas pode ser interferência mesmo, a pessoa chega a ponto de interferir, né? Fala tanto lá no ouvido da outra pessoa que a outra pessoa sucumbe àquilo e vai e faz tudo o recado lá que a outra pessoa deu. É uma pessoa articulada, é uma pessoa observadora, né? Que vê aí a possibilidade de interferir através da órbita da outra pessoa, da sua não, porque você não sabe. Mas como a outra pessoa, né, é influenciável, essa terceira pessoa vê o caminho, porque é muito viva, é muito observadora e influencia. Então, aqui para você, eu vejo que você vai ser surpreendido porque algumas pessoas não sabiam disso, não faziam a menor ideia. Outras até já achavam que sim, tá? Mas é que a leitura aqui não é essa, né? Para saber especificamente como agir, né? Aqui a leitura era o que o seu mentor precisa te falar. E o que ele precisava te falar é que tem essa interferência. Tendo essa interferência, algumas pessoas aí vão ter o insight do que é para fazer, tá certo? Algumas pessoas realmente é um corte que tem que ser feito, né? E como que vai ser feito esse corte, né? Esse corte, quem tem que cortar essa interferência é a pessoa que está sendo influenciável, né? Ah, mas como é que essa pessoa vai cortar se ela não percebe que está sendo manipulada, ou se ela simplesmente não reage quanto a isso. Sabe que uma pessoa que come pilha dos outros? Nossa Senhora. Não tem pessoa que come pilha dos outros? Então, aí como é que faz? Bom, a espiritualidade vai cortar isso, tá bom? Para esse momento você ainda pode ter alguns conflitos, pode ter algumas coisas. Pode ter algumas dificuldades, né? Eu vejo que aqui o navio sai, né, depois da montanha. Pode inclusive ter um distanciamento entre vocês por causa disso, né? É alguém que te afeta emocionalmente aqui, tá? Nessa situação. Pode ser que vocês estejam com dificuldades em se relacionar, mas a espiritualidade aqui vem fazendo a intervenção, vai intervir aí, né, para cortar esta manipulação aí, tá? Então, caso você saiba, né, quem é, então você peça proteção ao seu anjo da guarda, peça para que te livre da manipulação das pessoas direta ou indiretamente, para que ajude a cortar esses laços. Peça para Deus, Deus é maior do que, né? Ele pode tudo. Então peça ao seu anjo da guarda que leve isso a Deus para que isso seja, né, para que encaminhe, para que isso seja resolvido e vai ser resolvido, tá bom? Pode não ser do dia para a noite, né? Pode ser que você se veja afastado dessa pessoa, mas isso também, né, faz parte do aprendizado aí. Mas os lírios aqui, né, e a própria cobra também fala sobre a cura, né? Nesse caso ela veio como tem a cobra e a raposa, então me falando dessa terceira
né? Que tem mais pessoas aí fora você e tem mais 2 pessoas, mas que isso vai ser cortado, tá bom? Deixa eu ver que eu acho que tem mais uma coisa aqui. Tá. Aqui é o seguinte, o que que eu vejo? Para quem tá com energia de estagnação, para quem eu vejo que tá se sentindo muito cansado energeticamente ou até mesmo fisicamente mesmo, né? Fala que tem momentos aí de recuperação para vocês, né? Pede um pouco de até que você freie mesmo aí o ritmo para poder se recompor, né? Então a âncora me falando que esse ritmo, porque os pássaros eles são, né? Não param nem um minuto, mas nesse caso tá me dizendo que é justamente para vocês, né? Se acalmarem aqui para ter essa recuperação de algo, tá? Algumas pessoas são desgastes energéticos, tá certo? Ou seja, estão com o mental só, né? O mental não compromete a gente todo, né? Mas assim, o principal é o mental, né? Mas para outras pessoas eu vejo já um cansaço, um abatimento no físico também. E aí pede que você se recolha um pouquinho. Se recolha em que sentido? Para descansar, né? Não é para se afastar, não é para se isolar, é para descansar, para recompor o físico, para recompor aí o mental, né? Então, meditação, bastante água, tá bom? Bastante água, porque a água ela é isso, ela é limpa, ela lava, né? Ela lava os pensamentos aí, né? No caso energético. E para se recompor, a água é vida, então ela recompõe aí até as fibras, a musculatura, né? Também. Então, tem essa questão para o segundo montinho. Vamos aqui, né, do fechamento aqui, o conselho com os arcanos maiores. Justiça, né? Gente, aqui vamos falar sobre um assunto aqui que é bem sério, só para lembrar vocês, né? Não tem nada que não seja feito, que seja injusto, que vai passar impune, tá bom? Aqui os casos de magia, de interferência, tenho certeza de que tudo aquilo que foi feito, né, que não foi certo, que foi injusto, que alguém se sentiu no direito de manipular, de intervir, de né, mexer com algo que não, né, que não cabia a ela, né, que usou ainda da manipulação das leis do universo para isso, vai receber aí, né? Vai receber, não sei se eu já misturei, a justiça por isso, tá bom? Então, aqui você não vai precisar fazer nada. Você não vai precisar fazer nada, porque as coisas vão se ajeitar por si só. Gente, é engraçado que essa carta ela tem saído muito nas leituras, código genético. Isso tá me trazendo uma questão muito de que tinham coisas que tinham que acontecer, bem como de libertações, bem como de
Ó lá. Eu ia falar bem como se vocês já tivessem nascido, né? Programados que fossem saber disso, né? E as máscaras, elas vão cair, tá bom? Aqui sai o palhaço me falando sobre que isso tudo que tá mascarado, isso tudo que tá oculto, né? Isso vai ser desmascarado não por vocês, né? Desmascarado diante da espiritualidade, diante de quem, né? Para que seja resolvido, ó. Tá vendo? O oculto, mais uma vez a caverninha aqui. E essa carta aqui me falando justamente sobre o código genético, né? Que vocês estão passando por essas provações, por essas né? Por essas questões. Muitos aqui já saberiam o que passariam, né? Quando vieram. Muitos já sabiam, não. Todos nós que viemos já de certa forma sabíamos, mas o véu do esquecimento nos faz esquecer. Mas muitos aqui já sabem, porque já recobraram essa informação ou essa memória de alguma forma. E aqui, né, então, a justiça vem para te falar que ela tá sob o domínio da sua vida e que nada, por mais que seja aqui, inclusive as magias elas estão já quebradas, elas estão, quem foi magiado, essa magia aqui que saiu, né, ela já tá sendo resolvida em vias de já, não é que isso vai reverberar não, porque isso aqui só saiu para te falar que tá sendo cortada e quebrada essa magia pela própria justiça do que é, né, da justiça divina, tá bom? Então, esse foi o que os mentores aqui do segundo montinho queriam dizer. Vamos lá, terceiro montinho. O que o seu mentor espiritual precisa te dizer fiquem aqui comigo, tá? Não deem atenção para os eventos externos que estão acontecendo. Ai, ai. A montanha e os ratos saíram em todas as leituras, né? E agora eles já iam caindo aqui do baralho de novo. Vamos lá, cigana. O que o seu mentor precisa te dizer? Certo. Primeira coisa que o seu mentor ele vem te dizer que você vai ser surpreendida aí, surpreendida ou surpreendido com alguém te falando sobre sentimentos, tá certo? O que eu vejo aqui é que a princípio essa pessoa, quando ela vem falando sobre sentimentos e tudo mais, ela não vem falando toda a verdade. Então pede que você espere, né? Aguarde um pouco, para que
ela possa se abrir e esclarecer, né? Que sentimentos são esses, tá bom? Essa pessoa, que sentimentos ou que propostas também podem ser, tá? Pode ser alguém que venha falar sobre sentimentos e pode ser alguém que venha te falar assim: olha, sabe, tava pensando, eu gosto muito de você, assim, assim, assado e tudo mais. Então, sabe quando meio que a pessoa vem te falando, sinalizando alguma coisa, mas tem alguma coisa aí que ela não vai falar. E então pede que você espere, não saia se abrindo, não saia, que bom, tal, aceitando algum convite, alguma proposta, sem antes saber de tudo, que essa pessoa ela só vai falar meias verdades por enquanto, tá? E aí pede que você aguarde, porque vai esclarecer depois qual é a real intenção disso aqui, ó, dessa comunicação, tá certo? Para algumas pessoas, eu vejo que algumas pessoas aqui, elas querem se estabelecer com você, né? De alguma forma. Pode ser que essa pessoa queira estabelecer um relacionamento, pode ser que essa pessoa queira estabelecer uma aliança, seja não só no sentido amoroso que eu tô falando, uma aliança, né? Como parceiros. Mas é uma pessoa, ó, tá vendo que saiu o urso aqui junto? Ela me fala sobre uma pessoa temperamental. Então, por isso, pede que você aguarde, porque a intenção daqui vai ser mostrado posteriormente, tá bom? Olha só, vai ser clareado depois. Olha o rato de novo. Bom, outra questão que me fala aqui, né? O seu mentor espiritual, ele pede para que você cuide de alguma exposição aí que você está fazendo. Eu vejo que é alguma exposição sua, realmente, tá? Então, ele pede para que você cuide, né? Para que não seja desmedida essa exposição do que você está fazendo, tá bom? É necessário que nós nos mostremos, é necessário que a gente, né? Mas é alguma coisa aí, eu não sei se é alguma coisa que você fala. Tá me dando muito essa impressão, você tá expondo alguma coisa através da sua fala. E aí ele diz assim: olha, não é para você estar se expondo para todo mundo, porque não é todo mundo que é seu amigo, tá bom? Então aí você pode estar enganado, né, ou enganada, equivocado, não saber de tudo, de alguém aí, e aí você anda se expondo muito. E isso aqui tá trazendo aí uma energia de estagnação para você por causa dessa exposição. Tá trazendo desgaste energético para você, tá certo? Você tá dando um canal para essa pessoa atingir você energeticamente, porque ela sabe sobre muita coisa, sobre muita coisa sua. Então aqui o seu espiritual, ele diz: olha, passa a chave nessa boca aí e para de estar falando tanta coisa. Porque tá falando muito, tá mostrando muito, tem muita exposição aí, tá bom? Pede cautela aqui. Esses trevos, né, eles me mostram justamente isso, né? Tá vendo que eles estão aqui, longes, né, do caminho, longe da casa? Então, ele tá me mostrando mais como desafio nessa questão aqui, porque tem a lua, porque tem a torre, porque tem as nuvens. Então tem muito uma energia de aqui que não se mostra, que é oculto, que alguém não mostra as intenções, que alguém não mostra de fato o que sente. E essa pessoa que você acha que é seu amigo, você não, né? Essa pessoa pode ser até que ela tenha uma certa aí. Né? De alguma forma, quando você conta essas coisas, ela tenha uma inveja aí, pode ser que nem ela saiba que ela sinta inveja, né?
Eu não vejo aqui a pessoa fazendo isso propositalmente, mas eu vejo isso reverberando alguma coisa nela e provocando alguma coisa nela desse tipo de sentimento, tá bom? De cobiça, não era inveja a palavra, era cobiça. Essa pessoa, você fala as coisas e ela cria aí nela um sentimento de cobiça, tá bom? E isso rouba aí a sua energia, rouba a energia dos seus projetos também. E aí teu anjo, teu mentor, teu guia, ele veio aqui te falar, passa um zip nessa boca, por favor, tá bom? Que não é para todo mundo que você vai estar contando as suas coisas e projetos muito menos, e coisas delicadas muito menos, de família muito menos, porque quando a gente também conta para muita gente, né? Nem todo mundo quer o nosso bem, tem gente que só quer especular, tá bom? Tem gente que simplesmente só quer especular. E aí você tá alimentando aquela energia, falando sobre o desgaste, falando para todo mundo, tá aumentando o desgaste, tá bom? Ó, força. Essas cartas aqui são grandes, elas estão querendo escorregar da minha mão hoje. Ai, eu vou aceitar, porque assim, eu acabei de falar na outra leitura. Essa carta saiu muito nas últimas leituras, né? Mas assim, com esse bolo de carta, né? E assim, isso sair, eu vou puxar mais uma. Ó, a coragem, pronto. Porque tem um propósito, tá? Para que saia tanto essa carta sobre código genético. Aqui veio te falar que pronto. Você traz no seu código genético a força e a coragem. Então não se deixe abater diante de nada que se apresente no seu caminho, tá? Por mais que você tenha vindo aqui ficou sabendo de alguma coisa, por mais que você se decepcione com as pessoas, né? Por mais que as coisas se apresentem, né? Aqui vem me falando especificamente que você tem a força e a coragem o suficiente para se libertar. Para se libertar daquilo que te envenena, que te aprisiona, né? Aqui o velocímetro me falando sobre o tempo, né? Então, que independente sobre um contador, né? É um contador, velocidade também interfere no tempo do acontecimento das coisas. Então, essa velocidade das coisas que acontecem, elas não, né? Talvez se você esteja esperando velocidade, você precisa entender que tudo é na medida certa, né? Porque o que não é na medida certa, aquilo que você vai tomar, né? Na medida certa, cura. E numa dose maior, é veneno, tá? Então, tudo acontece por um motivo, mas você traz o seu código genético, eu não tô falando a nível físico,
Eu não estou falando a nível físico, estou falando a nível espiritual, em outras coisas, mental, a coragem e a força para poder resolver tudo na sua vida. Então, essa carta aqui do código genético, ela saiu para muita gente nesses últimos dias. Eu quero agradecer vocês, né? Dizer que eu gosto muito de estar aqui com vocês. É muito importante para mim estar aqui com vocês. Eu agradeço com todo o meu coração e espero que vocês tenham gostado da leitura, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.